as deliciosas excursões de exploração que vão acontecer no Landaubarush. Jane Fairfax tem sentimento, disse o Sr. Knightley. Não a acuso de falta de sentimento. Suspeito que suas sensibilidades são fortes, e seu temperamento excelente em sua capacidade de tolerância, paciência, autocontrole, mas lhe falta abertura. Ela é reservada, mais reservada, eu acho, do que costumava ser, e eu amo um temperamento aberto. Não até que colhe-lo disse ao meu suposto apego. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu via Jane Fairfax e conversava com ela, sempre com admiração e prazer, mas sem nenhum pensamento a mais. Bem, senhora Weston, disse Emma triunfantemente quando ele os deixou, o que você diz agora sobre o Sr. Knightley se casar com Jane Fairfax? Ora, realmente, querida Emma, digo que ele está tão ocupado com a ideia de não estar apaixonado por ela, que eu não ficaria surpresa se isso acabasse com ele apaixonado no final. Não me bata. Capítulo 16. Todos em Inglebury e arredores que já haviam visitado o Sr. Elton estavam inclinados a lhe prestar atenção por ocasião de seu casamento. Jantares e festas noturnas eram organizados para ele e sua esposa, e os convites chegavam tão rapidamente que ela logo teve o prazer de perceber que nunca teria um dia livre. Vejo como é, disse ela. Vejo que tipo de vida vou levar entre vocês. Pela minha palavra, estaremos absolutamente dissipados. Realmente parecemos muito na moda. Se é assim viver no campo, não é nada muito formidável. Da próxima segunda-feira até sábado, garanto que não teremos um dia livre. Uma mulher com menos recursos do que os meus não precisaria estar perdida. Nenhum convite lhe parecia desnecessário. Seus hábitos de Bath tornavam as festas à noite perfeitamente naturais para ela, e Maple Grove lhe havia dado um gosto por jantares. Ela ficou um pouco chocada com a falta de 2 salas de estar, com a pobre tentativa de bolos de recepção e por não haver gelo nas festas de cartas de Inglebury. Mrs. Bates, Mrs. Perry, Mrs. Goddard e outras estavam bastante atrasadas em conhecimento do mundo, mas ela logo lhes mostraria como tudo deveria ser organizado. Ao longo da primavera, ela deve retribuir suas cortesias com uma festa muito superior na qual suas mesas de cartas deveriam ser montadas com velas separadas e baralhos intactos, no verdadeiro estilo, e mais garçons contratados para a noite do que o próprio estabelecimento deles poderia fornecer, para servir os refrescos exatamente na hora certa e na ordem apropriada. Emma, enquanto isso, não podia se satisfazer sem um jantar em Hartfield para os Elton. Eles não podiam fazer menos do que os outros, ou ela estaria sujeita a suspeitas odiosas, e imaginada como capaz de ressentimento lamentável. Um jantar lá era necessário. Depois de Emma ter falado sobre isso por 10 minutos, o Sr. Woodhouse não sentiu nenhuma relutância, e apenas fez a condição usual de não se sentar na ponta da mesa, com a dificuldade habitual de decidir quem deveria fazê-lo por ele. As pessoas a serem convidadas exigiam pouco pensamento. Além dos Elton, deveriam ser os Weston e o Sr. Knightley. Até ali, era tudo, naturalmente, e era quase inevitável que a pobre pequena Harriet fosse convidada a completar o 8º lugar, mas esse convite não foi feito com igual satisfação, e em muitos aspectos Emma ficou particularmente contente com o pedido de Harriet para poder recusá-lo. Ela preferia não estar na companhia dele mais do que pudesse evitar. Ainda não era capaz de vê-lo com sua encantadora e feliz esposa, sem se sentir desconfortável. Se a senhorita Woodhouse não se desagradasse, ela preferiria ficar em casa. Era precisamente o que Emma teria desejado, se tivesse considerado possível o bastante para desejar. Ela ficou encantada com a coragem de sua pequena amiga, pois coragem ela sabia que era preciso para desistir de estar em companhia e ficar em casa, e agora poderia convidar a própria pessoa que realmente queria tornar o 8º. Jane Fairfax. Desde sua última conversa com a Sra. Weston e o Sr. Knightley, ela se sentia mais culpada em relação a Jane Fairfax do que frequentemente se sentirá. As palavras do Sr. Knightley permaneciam em sua mente. Ele havia dito que Jane Fairfax recebia atenções da Sra. Elton que ninguém mais lhe dedicava. Isso é muito verdade, disse ela, pelo menos no que me diz respeito, que era tudo o que se queria dizer, e isso é muito vergonhoso. Da mesma idade, e sempre a conhecendo, eu deveria ter sido mais amiga dela. Ela nunca vai gostar de mim agora. Eu a negligenciei por muito tempo, mas vou lhe mostrar mais atenção do que tenho dado. Todos os convites foram bem-sucedidos. Todos estavam descomprometidos e felizes, e no entanto, o interesse preparatório deste jantar ainda não havia terminado. Uma circunstância um tanto azarada ocorreu. Os 2 Quintleys mais velhos estavam comprometidos a visitar o vovô e a tia por algumas semanas na primavera, e seu pai agora propôs levá-los e passar um dia inteiro em Hartfield, o que acabaria sendo justamente o dia desta festa. Seus compromissos profissionais não permitiam que fosse adiado,
mas tanto o pai quanto a filha ficaram perturbados por isso acontecer. O Sr. Voldiosi considerava que 8 pessoas jantando juntas eram o máximo que seus nervos podiam suportar, e aqui haveria uma nona, e Emma teme que fosse uma nona muito mal-humorada por não poder vir nem mesmo a Hartfield por 48 horas sem se deparar com um jantar. Ela confortou seu pai melhor do que poderia se confortar, ao representar que, embora ele certamente os tornasse 9, ainda assim ele dizia tão pouco que o aumento do barulho seria muito irrelevante. Ela achava, na realidade, uma triste troca para si mesma, ter a ele com seus olhares graves e conversa relutante se opondo a ela, em vez de seu irmão. O evento foi mais favorável ao Sr. Voldiosi do que a Emma. John Knightley veio, mas o Sr. Weston foi inesperadamente chamado à cidade e precisaria estar ausente exatamente naquele dia. Ele poderia conseguir se juntar a eles à noite, mas certamente não para o jantar. O Sr. Voldiosi estava completamente à vontade, e vê-lo assim, com a chegada dos menininhos e a compostura filosófica de seu irmão ao ouvir seu destino, dissipou o principal da irritação da própria Emma. O dia chegou. Os convidados estavam pontualmente reunidos, e o Sr. John Knightley parecia antecipadamente disposto a se dedicar à arte de ser agradável. Em vez de levar seu irmão a uma janela enquanto aguardavam o jantar, ele estava conversando com a senhorita Fairfax, a senhora Elton. Tão elegante quanto rendas e pérolas podiam fazê-la parecer, ele observava em silêncio querendo apenas perceber o suficiente para informar Isabela, mas a senhorita Fairfax era uma velha conhecida e uma moça tranquila, e ele podia conversar com ela. Ele a havia encontrado antes do café da manhã, retornando de uma caminhada com seus pequenos filhos, quando começara a chover. Era natural ter algumas esperanças civilizadas a respeito do assunto, e ele disse: "Espero que você não tenha se aventurado muito, senhorita Fairfax, nesta manhã, ou tenho certeza de que deve ter ficado molhada. Mal conseguimos chegar em casa a tempo. Espero que você tenha voltado direto." "Fui apenas ao correio", disse ela, "e cheguei em casa antes que a chuva ficasse forte. É meu recado diário. Sempre busco as cartas quando estou aqui. Economiza trabalho e é algo que me faz sair. Uma caminhada antes do café da manhã me faz bem." Não seria uma caminhada na chuva, eu imagino. Não. Mas não chovia de fato quando saí. O Sr. John Knightley sorriu e respondeu: "Quer dizer, você escolheu fazer sua caminhada, pois não estava a 6 jardas da sua própria porta quando tive o prazer de encontrá-la." E Henry e John já tinham visto mais gotas do que poderiam contar muito antes. O correio tem um grande encanto em um certo período de nossas vidas. Quando você chegar à minha idade, começará a pensar que cartas nunca valem a pena enfrentar a chuva. Houve um pequeno robô. E então esta resposta: "Não posso esperar estar alguma vez situada como você está, no meio de todas as conexões mais queridas. E por isso não posso esperar que simplesmente envelhecer me torne indiferente em relação às cartas." "Indiferente? Oh, não, nunca imaginei que você pudesse se tornar indiferente. Cartas não são assunto de indiferença. Geralmente são uma maldição muito concreta." "Você está falando de cartas de negócio. As minhas são cartas de amizade." "Eu sempre achei que fossem as piores das duas", respondeu ele friamente. "Negócio, você sabe, podem trazer dinheiro, mas amizade dificilmente o faz." "Ah, você não está falando sério agora." "Eu conheço o Sr. John Knightley muito bem, estou muito certa de que ele entende o valor da amizade tão bem quanto qualquer um. Posso facilmente acreditar que cartas significam muito pouco para você, muito menos do que para mim, mas não é por você ser 10 anos mais velho do que o que faz a diferença. Não é a idade, mas a situação. Você tem todos os que são mais queridos para você sempre por perto, eu provavelmente nunca mais terei, e portanto, até que eu tenha sobrevivido a todos os meus afetos. Um correio, eu acho, deve sempre ter o poder de me tirar de casa, em tempo pior do que o de hoje." "Quando falei sobre você ser alterada pelo tempo, pelo decorrer dos anos", disse John Knightley, "eu quis dizer a mudança de situação que o tempo geralmente traz. Considero uma coisa envolvendo a outra. O tempo geralmente diminui o interesse de todos os vínculos que não estão no círculo diário, mas essa não é a mudança que eu tinha em mente para você. Como um velho amigo, espero que você me permita, Miss Fairfax, desejar que daqui a 10 anos você possa ter tantos objetivos concentrados quanto eu tenho." Foi dito de forma gentil e muito longe de causar ofensa. Um agradável "obrigada" parecia querer rir da situação, mas um rubor, um lábio trêmulo, uma lágrima no olho, mostravam que foi sentido além de uma simples risada. Sua atenção foi agora solicitada pelo Sr. Voldiosi, que, seguindo seu costume em tais ocasiões de circular entre os convidados e fazer cumprimentos particulares às damas, estava terminando com ela e com toda a sua delicadeza, disse: "Lamento muito saber, senhorita Fairfax,
que você tenha saído esta manhã na chuva. Jovens senhoritas devem cuidar de si mesmas. Jovens senhoritas são plantas delicadas. Devem cuidar da saúde e do semblante. Minha querida, você trocou as meias? Sim, senhor. Eu realmente troquei. E estou muito grata pela sua amável preocupação comigo. Minha querida senhorita Fairfax, jovens damas sempre recebem muitos cuidados. Espero que sua boa vovó e sua tia estejam bem. Elas são algumas das minhas amigas mais antigas. Eu gostaria que minha saúde me permitisse ser um vizinho melhor. Tenho certeza de que você nos faz grande honra hoje. Minha filha e eu estamos profundamente conscientes da sua bondade e sentimos o maior prazer em vê-la em Hartfield. O bondoso e educado senhor então podia sentar-se e sentir que cumprirá seu dever, recebendo toda a dama de maneira acolhedora e confortável. Nesse momento, a caminhada na chuva havia chegado até a Sra. Elton, e suas repreensões agora se voltaram para Jane. Minha querida Jane, o que é isso que estou ouvindo? Ir aos correios na chuva, isso não pode acontecer, eu lhe asseguro. Você, menina triste, como pôde fazer tal coisa? É um sinal de que eu não estava lá para cuidar de você. Jane assegurou-lhe, com muita paciência, que não havia pegado nenhum resfriado. Ah, não me diga. Você realmente é uma menina muito triste, e não sabe cuidar de si mesma. E ir aos correios, mesmo. Senhora Weston, você já ouviu algo parecido? Você e eu devemos, positivamente, exercer nossa autoridade. Meu conselho, disse a Sra. Weston com gentileza e persuasão, certamente sinto-me inclinada a dar. Senhorita Fairfax, você não deve correr tais riscos, sendo tão suscetível a resfriados fortes. Na verdade, você deveria ter um cuidado especial, especialmente nesta época do ano. Sempre penso que a primavera exige mais do que o cuidado comum. É melhor esperar 1 ou 2 horas, ou até meio-dia, por suas cartas, do que correr o risco de provocar novamente sua tosse. Agora, você não sente que deveria? Sim, tenho certeza de que você é muito sensata. Você parece alguém que não faria tal coisa novamente. Oh, ela não fará tal coisa de novo, retrucou ansiosamente a Sra. Elton. Não vamos permitir que ela faça tal coisa de novo. E acenando de forma significativa, precisa haver algum arranjo. De fato precisa. Vou falar com o senhor. O homem que traz nossas cartas todas as manhãs, um dos nossos empregados. Esqueci o nome dele. Também perguntará pelas suas e as trará para você. Isso evitará todas as dificuldades, você sabe. E de nossa parte, realmente penso, minha querida Jane, que você não terá nenhum escrúpulo em aceitar tal acomodação. Você é extremamente gentil, disse Jane, mas não posso desistir da minha caminhada matinal. Me aconselharam a ficar ao ar livre o máximo que puder. Preciso caminhar em algum lugar, e o correio é um objetivo. E por minha palavra, quase nunca tive uma manhã ruim antes. Minha querida Jane, não diga mais nada sobre isso. A questão está decidida. Ou seja, rindo afetadamente, ao menos tanto quanto posso presumir decidir alguma coisa sem a concordância do meu senhor e mestre. Você sabe, Sra. Weston, que você e eu devemos ter cuidado com a forma como nos expressamos. Mas Mílodo, minha querida Jane, pensando que minha influência não está totalmente esgotada. Portanto, se eu não encontrar dificuldades intransponíveis, considere esse ponto resolvido. Com licença, disse Jane com sinceridade, não posso de forma alguma concordar com tal arranjo, tão desnecessariamente problemático para sua serva. Se a tarefa não fosse um prazer para mim, poderia ser feita, como sempre é quando não estou aqui, pela minha vovó. Oh, minha querida, mas a Patty tem tanto a fazer, e é uma gentileza empregar nossos empregados. Jane parecia como se não tivesse intenção de ser conquistada, mas, em vez de responder, começou a falar vivamente com o Sr. John Knightley. O correio é um estabelecimento maravilhoso, disse ela. A regularidade e a eficiência dele, se a gente pensa em tudo o que ele tem para fazer, e em tudo o que faz tão bem, é realmente surpreendente. Certamente é muito bem regulado. Tão raramente acontece que alguma negligência ou erro apareça. Tão raramente que uma carta, entre os milhares que estão constantemente circulando pelo reino, seja sequer entregue errada, e não se perde uma em 1 milhão, suponho. E quando se considera a variedade de mãos, inclusive mais mãos, que precisam ser decifradas, isso aumenta ainda mais a admiração. Os funcionários se tornam especialistas por hábito. Eles devem começar com certa rapidez de visão e de mão, e o exercício os melhora. Se você quiser alguma explicação adicional, continuou ele, sorrindo, eles são pagos por isso. Essa é a chave de grande parte da competência. O público paga e deve ser bem atendido. As variedades de caligrafia foram discutidas mais adiante, e as observações de sempre foram feitas. Ouvi dizer, disse John Knightley, que o mesmo tipo de caligrafia frequentemente predomina em uma família, e quando o mesmo professor ensina,
é bem natural. Mas por essa razão, eu imaginaria que a semelhança deve se limitar principalmente às mulheres, pois os meninos recebem muito pouco ensino depois de uma certa idade e tentam escrever da forma que conseguem. Isabela e Emma, eu acho, escrevem de maneira muito parecida. Nem sempre consegui distinguir a escrita delas. Sim, disse seu irmão hesitante, há uma semelhança. Eu sei o que você quer dizer, mas a escrita da Emma é mais firme. Isabela e Emma ambas escrevem lindamente, disse o Sr. Voldiosi. E sempre escreveram. E a pobre senhora Weston também, com um meio suspiro e meio sorriso para ela. Eu nunca vi a caligrafia de um verdadeiro cavalheiro, começou Emma, olhando também para a senhora Weston, mas parou ao perceber que a senhora Weston estava prestando atenção em outra pessoa, e a pausa lhe deu tempo para refletir. Agora, como vou apresentá-lo? Será que não consigo falar o nome dele de imediato na frente de todas essas pessoas? É necessário usar alguma expressão indireta. Seu amigo de Yorkshire e seu correspondente em Yorkshire. Essa seria a maneira. Suponho, se eu fosse muito ruim, e não consigo pronunciar o nome dele sem o menor desconforto. Certamente estou melhorando cada vez mais, e agora é a hora. A senhora Weston estava livre. E Emma recomeçou. O Sr. Frank Chatto escreve uma das caligrafias mais elegantes que já vi. Não a admiro, disse o Sr. Knightley. É pequena demais, falta fossa. É como a letra de uma mulher. Isso não foi aceito por nenhuma das senhoras. Elas o defenderam contra a baixa insinuação. Não, de modo algum faltava força. Não era uma mão grande, mas muito clara e certamente firme. A senhora Weston não tinha alguma carta por perto para mostrar. Não. Ela havia recebido notícias dele recentemente, mas, tendo respondido à carta, aguardou. Se estivéssemos na outra sala, disse Emma, se eu tivesse minha escrivaninha, tenho certeza de que poderia apresentar um exemplar. Tenho uma nota dele, a senhora não se lembra. Senhora Weston, de o ter empregado para escrever para a senhora um dia. Ele disse que estava empregado. Bem, eu tenho essa nota, e posso mostrá-la depois do jantar para convencer o Sr. Knightley. Oh, quando um jovem galante, como o Sr. Frank Chatto, disse o Sr. Knightley secamente, escreve para uma dama formosa como a senhorita Voldiosi, ele, naturalmente, mostrará o seu melhor. O jantar estava na mesa. A senhora Elton, antes que alguém pudesse falar com ela, já estava pronta, e antes que o Sr. Voldiosi chegasse até ela com o pedido para poder conduzi-la até a sala de jantar, já dizia, devo ir primeiro. Realmente me envergonho de sempre abrir caminho. A solicitude de Jane em buscar suas próprias cartas não passou despercebida por Emma. Ela tinha ouvido e visto tudo, e sentiu alguma curiosidade em saber se a caminhada molhada daquela manhã havia produzido alguma. Suspeitava que sim, que ela não teria enfrentado isso com tanta determinação se não estivesse plenamente esperando notícias de alguém muito querido, e que não havia sido em vão. Ela achou que havia um ar de felicidade maior do que o habitual, um brilho tanto na tez quanto no ânimo. Ela poderia ter feito uma ou duas perguntas sobre a expedição e o custo das correspondências irlandesas. Estava na ponta da língua dela, mas ela se conteve. Estava totalmente determinada a não pronunciar uma palavra que pudesse ferir os sentimentos de Jane Fairfax, e elas seguiram as outras damas para fora da sala, de braço dado, com uma aparência de boa vontade altamente adequada à beleza e à graça de cada uma. Capítulo 17. Quando as damas retornaram ao salão após o jantar, Emma achou quase impossível impedir que formassem dois grupos distintos com tanta persistência em julgar e se comportar mal. A senhora Elton monopolizava Jane Fairfax e se desprezava. Ela e a senhora Weston eram obrigadas a estar quase sempre falando juntas ou em silêncio juntas. A senhora Elton não lhes deixava escolha. Se Jane a conteve por um tempo, logo ela recomeçou, e embora muito do que se passava entre elas fosse em meio sussurro, especialmente por parte da senhora Elton, não havia como evitar o conhecimento de seus principais assuntos. O correio, resfriados, buscar cartas e amizade. Estiveram em longas discussões, e a ele se seguiu outro assunto, que devia ser ao menos igualmente desagradável para Jane, perguntas sobre se ela já tinha ouvido falar de alguma posição que pudesse lhe convenir, e declarações sobre a atividade que a senhora Elton pretendia desenvolver. Aqui está abril chegado, disse ela. Fico bastante ansiosa por você. Junho logo estará aqui, mas eu nunca escolhi junho ou qualquer outro mês, apenas estava ansiosa pelo verão em geral. Mas você realmente não ouviu nada. Eu nem sequer fiz alguma investigação, não desejo fazer nenhuma ainda. Ah, minha querida, não podemos começar cedo demais. Você não imagina a dificuldade de conseguir exatamente a coisa desejada. Não imagino, disse Jane, balançando a cabeça. Querida senhora Elton,
Quem poderia ter pensado nisso como eu pensei? Mas você não viu tanto do mundo quanto eu. Você não sabe quantos candidatos sempre existem para as primeiras posições. Vi muito disso na vizinhança em torno de Maple Grove. Uma prima do Sr. Suckling, Sra. Brady, recebia tantas solicitações. Todo mundo queria fazer parte da família dela, pois ela circula no primeiro ciclo. Velas de cera na sala de aula. Você pode imaginar como isso é desejável. De todas as casas do reino, a da Sra. Brady é a que eu mais desejaria que você visitasse. O coronel e a Sra. Campbell estarão na cidade novamente no meio do verão, disse Jane. Devo passar algum tempo com eles. Tenho certeza de que vão querer depois disso. Provavelmente eu ficarei feliz em decidir por mim mesma, mas eu não gostaria que você se incomodasse em fazer qualquer investigação neste momento. Problemas? Sim, eu conheço seus escrúpulos. Você tem medo de me causar problemas, mas afirmo, minha querida Jane, os Campbells dificilmente poderiam se interessar mais por você do que eu. Escreverei para a Sra. Partridge em 1 ou 2 dias, e darei a ela uma orientação rigorosa para ficar atenta a qualquer coisa adequada. Obrigada. Mas eu preferiria que você não mencionasse o assunto a ela, até que o momento se aproxime. Não desejo causar problemas a ninguém. Mas, minha querida criança, o tempo está se aproximando e aqui está abril. E junho, ou até podemos dizer julho, está muito perto, com tantos assuntos a resolver antes de nós. Sua inexperiência realmente me diverte. Uma situação como aquela que você merece, e que seus amigos exigiriam para você, não é algo comum. Não se obtém de um instante para outro. De fato, devemos começar a investigar imediatamente. Com licença, senhora, mas esta de maneira alguma é minha intenção. Eu mesma não faço nenhuma investigação, e ficaria triste se meus amigos a fizessem. Quando eu estiver totalmente decidida quanto ao momento, não tenho medo algum de ficar muito tempo desempregada. Há lugares na cidade, escritório, onde uma investigação logo produziria algum resultado. Escritórios para venda não exatamente de carne humana, mas de intelecto humano. Oh, minha querida! Carne humana, você realmente me choca. Se você quis dizer uma alusão ao comércio de escravo, asseguro-lhe que o Sr. Suckling sempre foi, na verdade, um amigo da abolição. Não quis dizer isso. Não estava pensando no comércio de escravo, respondeu Jane. Comércio de governantas, asseguro-lhe. Era tudo o que eu tinha em mente, certamente muito diferente quanto à culpa daqueles que o praticam, mas quanto ao maior sofrimento das vítimas. Não sei dizer onde ele se encontra, mas quero apenas dizer que existem agências de anúncio, e que ao recorrer a elas, não teria dúvida de que muito em breve encontraria algo que serviria. Algo que sirva, repetiu a Sra. Elton. Sim, isso pode se adequar às suas humildes ideias sobre si mesma. Eu sei que você é uma criatura modesta, mas isso não satisfará seus amigos ter você aceitando qualquer coisa que apareça, qualquer situação inferior e comum, em uma família que não frequenta determinado círculo ou não pode proporcionar as elegâncias da vida. Você é muito gentil, mas quanto a tudo isso, eu sou muito indiferente. Não seria útil para mim estar entre os ricos. Minhas mortificações, creio, seriam apenas maiores. Eu sofreria mais com as comparações. Uma família de cavalheiros é tudo o que eu condicionaria. Eu te conheço. Você se envolveria com qualquer coisa, mas eu serei um pouco mais exigente. E tenho certeza de que os bons Campbells estarão totalmente ao meu lado, com seus talentos superiores. Você tem o direito de se mover no primeiro ciclo. Seu conhecimento musical sozinho já lhe daria o direito de estabelecer seus próprios termos, ter quantos cômodos quiser e se misturar na família tanto quanto quisesse. Isto é, não sei se você soubesse tocar harpa. Poderia fazer tudo isso. Tenho certeza absoluta, mas você canta tão bem quanto toca. Sim, realmente acredito que você poderia, mesmo sem a harpa, estipular o que quisesse, e você deve será maravilhosamente, honorosamente e confortavelmente acomodado antes que os Campbells ou eu tenhamos algum descanso. Você pode muito bem classificar o prazer, a honra e o conforto de tal situação junto, disse Jane. Eles têm grandes chances de ser iguais. No entanto, estou muito séria em não desejar que nada seja tentado por enquanto por minha causa. Estou extremamente obrigada a você, Sra. Elton. Sou grata a qualquer pessoa que sinta por mim, mas estou completamente séria em desejar que nada seja feito até o verão. Por mais 2 ou 3 meses continuarei onde estou, e como estou, e eu também estou completamente séria, posso assegurar-lhe, respondeu a Sra. Elton alegremente, em resolver estar sempre alerta, e empregando meus amigos para vigiar também, para que nada realmente inaceitável passe despercebido. Nesse estilo ela continuou correndo, nunca foi completamente interrompida por nada até que o Sr. Woodhouse entrou na sala. Sua vaidade então mudou de alvo, e Emma ouviu dizendo na mesma meia sussurro para Jane:
Lá vem este querido e velho pretendente meu, protesto. Imagine só a galanteria dele em sair antes dos outros homens. Que criatura adorável ele é. Garanto que gosto dele excessivamente. Admiro toda essa polidez antiquada e fora de moda. É muito mais do meu gosto do que a facilidade moderna. A facilidade moderna muitas vezes me enoja. Mas este bom e velho Sr. Voldose, eu queria que você tivesse ouvido seus discursos galantes para mim durante o jantar. Oh, garanto que comecei a pensar que meu caro esposo ficaria absolutamente com ciúmes. Acho que sou um tanto favorita. Ele notou meu vestido. O que você achou? Escolha de Celina bonito, acho. Mas não sei se não está exagerado. Tenho o maior desgosto pela ideia de estar exageradamente adornada uma verdadeira aversão a frescuras. Agora preciso colocar alguns enfeites. Por que esperam isso de mim? Uma noiva. Você sabe. Deve parecer uma noiva. Mas meu gosto natural é totalmente pela simplicidade. Um estilo de vestido simples é infinitamente preferível a enfeites. Mas acredito que estou completamente na minoria. Poucas pessoas parecem valorizar a simplicidade do vestuário. Ostentação e luxos são tudo. Tenho alguma ideia de colocar um adorno como este no meu pupilini branco e prateado. Você acha que ficará bem? Toda a festa mal havia se reunido novamente na sala de estar quando o Sr. Weston fez sua aparição entre eles. Ele havia voltado de um jantar tardio e caminhado a Tertfield assim que terminou. Ele era muito esperado pelos melhores juízes. Para surpresa, mas houve grande alegria. O Sr. Voldose estava quase tão feliz em vê-lo agora quanto teria ficado triste em vê-lo antes. John Knightley estava apenas em um silêncio de espanto. Que um homem que poderia ter passado sua noite tranquilamente em casa após um dia de trabalho em Londres, decidisse sair novamente e caminhar meia milha até a casa de outro homem, apenas para estar em companhia até a hora de dormir, terminando seu dia nos esforços de cortesia e no barulho da multidão. Era uma circunstância que o impressionava profundamente. Um homem que estava em movimento desde as 8 horas da manhã, e agora poderia estar parado, que havia falado muito, e poderia estar em silêncio, que tinha estado em mais de uma multidão, e poderia estar sozinho. Tal homem, para abandonar a tranquilidade e a independência de sua própria lareira, e na noite de um dia frio e chuvoso de abril, saiu correndo novamente para o mundo. Se ele pudesse, com um toque do dedo, trazer sua esposa de volta instantaneamente, haveria um motivo, mas sua vinda provavelmente prolongaria, em vez de interromper, a festa. John Knightley olhou para ele com espanto, então deu de ombros e disse: eu não poderia ter acreditado nem nele. Enquanto isso, o Sr. Weston, perfeitamente sem suspeitas da indignação que estava causando, feliz e alegre como de costume, e com todo o direito de ser o principal falador, que um dia passado em qualquer lugar fora de casa confere, estava se tornando agradável entre os demais, e tendo satisfeito as perguntas de sua esposa sobre o jantar, convencendo-a de que nenhuma de todas as suas cuidadosas instruções aos empregados havia sido esquecida, e compartilhado as notícias públicas que tivera, prossegue para uma comunicação familiar, que, embora principalmente dirigida à Sra. Weston, ele não tinha a menor dúvida de que seria altamente interessante para todos na sala. Ele lhe deu uma carta. Era do Frank e para ela. Ele a encontrou no caminho e tomou a liberdade de abri-la. Leia, leia, disse ele. Isso vai lhe dar prazer. São apenas algumas linhas, não vai demorar. Leia para Emma. As duas senhoras olharam juntas o texto, e ele ficou sentado sorrindo e conversando com elas o tempo todo, com uma voz um pouco contida, mas muito audível para todos. Bem, ele está vindo. Você vê, boas notícias, eu acho. Bem, o que você acha disso? Eu sempre disse que ele estaria aqui de novo em breve. Não disse, Anne, minha querida. Eu não sempre te disse isso. E você não quis acreditar em mim, e na cidade na próxima semana. Você vê no máximo. Eu arriscaria dizer, porque ela é tão impaciente quanto o Cavaleiro Negro quando algo precisa ser feito. Muito provavelmente eles estarão lá amanhã ou sábado. Quanto à doença dela, nada, é claro. Mas é uma ótima coisa ter Frank entre nós de novo, tão perto da cidade. Eles vão ficar um bom tempo quando chegarem, e ele passará metade do tempo conosco. Isso é exatamente o que eu queria. Bem, boas notícias, não é? Você terminou de ler. A Emma leu tudo. Guarde isso. Guarde isso. Teremos uma boa conversa sobre isso em outro momento, mas agora não é apropriado. Eu apenas mencionarei a circunstância para os outros de maneira comum. A Sra. Weston estava extremamente satisfeita na ocasião. Suas expressões e palavras não tinham nada para contê-las. Ela estava feliz, sabia que estava feliz e sabia que devia estar feliz. Suas felicitações eram calorosas e sinceras, mas Emma não conseguia falar com tanta fluência. Ela estava um pouco ocupada em pesar seus próprios sentimentos e em tentar entender o grau de sua agitação, que ela considerava bastante significativo. O Sr. Weston, entretanto, ávido demais para ser muito observador,
comunicativo demais para desejar que outros falassem. Estava muito satisfeito com o que ela conseguiu dizer, e logo se afastou para tornar os outros amigos felizes com uma comunicação parcial do que toda a sala já devia ter ouvido. Foi bom que ele tomasse a alegria de todos como seta, ou ele poderia não ter considerado nem o Sr. Voddles e nem o Sr. Knightley particularmente encantado. Eles eram os primeiros com direito, depois da Sra. Weston e de Emma, a serem felizes a partir deles. Ele teria seguido para Miss Fairfax, mas ela estava tão envolvida em conversa com John Knightley que teria sido uma interrupção muito enfática, e encontrando-se perto da Sra. Elton, e com sua atenção desocupada, ele necessariamente começou o assunto com ela. Capítulo 18. Espero em breve ter o prazer de lhes apresentar meu filho, disse o Sr. Weston. A Sra. Elton, muito disposta a supor que tal esperança era um elogio dirigido a ela, sorriu de maneira muito graciosa. Você deve ter ouvido falar de um certo Frank Churchill, presumo, continuou ele, e sabe que ele é meu filho, embora não tenha meu sobrenome. Oh, sim. E ficarei muito feliz em conhecê-lo. Tenho certeza de que o Sr. Elton não perderá tempo em visitá-lo, e teremos grande prazer em vê-lo na vicaragem. Você é muito prestativo. Frank ficará extremamente feliz, tenho certeza. Ele estará na cidade na próxima semana, se não antes. Recebemos aviso disso em uma carta hoje. Eu me deparei com as cartas no meu caminho esta manhã, e ao ver a letra do meu filho, presumi abri-la embora não fosse endereçada a mim, era para a Sra. Weston. Ela é sua principal correspondente, posso lhe assegurar. Quase nunca recebo uma carta. E você absolutamente abriu o que era endereçado a ela. Oh, Sr. Weston, rindo afetadamente. Devo protestar contra isso. Um precedente realmente perigoso. Rogo que não permita que seus vizinhos sigam seu exemplo. Com toda a sinceridade, se é isso que devo esperar, nós, mulheres casadas, devemos começar a nos esforçar e pó. Sr. Weston, eu não poderia ter acreditado isso de você. Sim, nós homens somos criaturas tristes. Você deve cuidar de si mesmo. Sra. Elton, esta carta nos informa é uma carta curta escrita às pressas, apenas para nos avisar. Diz que eles todos estão vindo para a cidade imediatamente. Por causa da Sra. Churchill, ela não tem estado bem durante todo o inverno, e acha Enscombe frio demais para ela, então todos vão se mudar para o sul sem perder tempo. De fato, da Yorkshire, eu acho. Enscombe fica em Yorkshire. Sim, eles estão a cerca de 190 milhas de Londres, uma viagem considerável. Sim, de fato, muito considerável. 65 milhas a mais do que de Maple Grove a Londres. Mas o que é distância, Sr. Weston, para pessoas de grande fortuna? Você ficaria surpreso em ouvir como meu irmão, Sr. Suckling, às vezes viaja depressa. Você dificilmente vai acreditar em mim, mais 2 vezes numa semana ele e o Sr. Brady foram a Londres e voltaram novamente com 4 cavalos. O mal da distância de Enscombe, disse o Sr. Weston, é que a Sra. Churchill, pelo que entendemos, não conseguiu sair do sofá por uma semana inteira. No último carta de Frank, ela reclamou, disse ele, de estar fraca demais para entrar em sua estufa sem ter tanto o braço dele quanto o do tio. Isso, você sabe, demonstra um grande grau de fraqueza, mas agora ela está tão impaciente para estar na cidade, que pretende dormir apenas 2 noites na estrada. É o que Frank escreve. Certamente, damas delicadas têm constituições muito extraordinárias. Sra. Elton, você deve me conceder isso. Não, de fato, eu não lhe concederei nada. Eu sempre tomo partido do meu próprio sexo. De fato, tomo. Aviso-lhe, você me achará uma adversária formidável nesse ponto. Eu sempre defendo as mulheres, e asseguro-lhe, se você soubesse como Selina se sente em relação a dormir em uma estalagem, não se admiraria com os esforços incríveis da Sra. Churchill para evitar isso. Selina diz que é um verdadeiro horror para ela e acredito que peguei um pouco dessa delicadeza dela. Ela sempre viaja com seus próprios lençóis, uma precaução excelente. A Sra. Churchill faz o mesmo. Pode ter certeza. A Sra. Churchill faz tudo o que qualquer outra dama distinta já fez. A Sra. Churchill não ficará atrás de nenhuma dama do país. A Sra. Elton interrompeu ansiosamente com: Oh, Sr. Weston, não me interprete mal, Selina não é uma senhora distinta. Asseguro-lhe, não se engane com essa ideia. Não é. Então ela não serve de exemplo para a Sra. Churchill, que é tão completamente uma senhora distinta quanto alguém jamais viu. A Sra. Elton começou a pensar que havia se enganado ao negar com tanta veemência. De forma alguma era seu objetivo fazer acreditar que sua irmã não era uma senhora distinguida. Talvez houvesse falta de firmeza na pretensão disso, e ela estava refletindo sobre a melhor forma de se retratar, quando o Sr. Weston continuou: a Sra. Churchill não está muito nas minhas boas graças, como você pode suspeitar, mas isso fica entre nós. Ela gosta muito do Frank, e por isso eu não falaria mal dela. Além disso,
ela está com problemas de saúde agora, mas isso, de fato, segundo ela própria, sempre foi assim. Eu não diria isso a qualquer pessoa, Sra. Elton, mas não tenho muita fé na doença da Sra. Churchill. Se ela realmente está doente, por que não ir para Bath, Sr. Weston, para Bath, ou para Criston? Ela resolveu que Enscombe é muito frio para ela. O fato é, eu suponho, que ela está cansada de Enscombe. Ela já passou mais tempo parada lá do que nunca passou antes, e começa a querer mudanças. É um lugar isolado, um lugar bonito, mas muito isolado, sim como Maple Grove. Eu arriscaria dizer, nada pode ser mais isolado da estrada do que Maple Grove. Uma plantação imensa em volta. Parece que você está fechado para tudo num retiro completo. E a Sra. Chat provavelmente não tem saúde ou ânimo como Celina para aproveitar esse tipo de reclusão. Ou, talvez, ela não tenha recursos suficientes em si mesma para estar apta a uma vida no campo. Eu sempre digo que uma mulher não pode ter recursos demais e me sinto muito grata por ter tantos que posso ser completamente independente da sociedade. Frank esteve aqui em fevereiro por 15 dias, pelo que me lembro. Ouvi falar, ele encontrará uma adição à sociedade de Gbury quando voltar, isto é, se eu puder me atrever a me chamar de adição, mas talvez ele nunca tenha ouvido falar de tal criatura no mundo. Este era um elogio alto demais para ser ignorado, e o Sr. Weston, com muita elegância, exclamou imediatamente: "Minha cara senhora, ninguém além de você poderia imaginar tal coisa possível. Não ter ouvido falar de você. Acredito que as cartas da Sra. Weston ultimamente têm estado cheias de quase nada além da Sra. Elton." Ele havia cumprido seu dever e pôde retornar ao seu filho. "Quando Frank nos deixou," continuou ele, "era bastante incerto quando poderíamos vê-lo novamente, o que torna a notícia de hoje ainda mais bem-vinda. Foi completamente inesperado. Quero dizer, eu sempre tive uma forte convicção de que ele estaria aqui novamente em breve. Eu tinha certeza de que algo favorável aconteceria, mas ninguém acreditava em mim." Ele e a Sra. Weston estavam ambos terrivelmente desanimados. Como ele conseguiria vir? E como se poderia supor que seu tio e sua tia o liberariam novamente? E assim por diante, eu sempre senti que algo aconteceria a nosso favor. E assim aconteceu. Veja, percebi, Sra. Elton, ao longo da minha vida, que se as coisas estão indo mal em um mês, é certo que melhorarão no seguinte. Muito verdadeiro, Sr. Weston, perfeitamente verdadeiro. É exatamente o que eu costumava dizer a um certo cavalheiro na companhia, nos dias de corte, quando, porque as coisas não aconteciam exatamente como ele queria, não prosseguiam com toda a rapidez que agradava aos seus sentimentos, ele tende a ficar desesperado, e exclamava que tinha certeza de que, a esse ritmo, seria maio antes que a veste açafrão de Imen fosse colocada para nós. Oh, os esforços que fiz para dissipar essas ideias sumias e lhe dar perspectivas mais alegres. A carruagem, tivemos decepções com a carruagem uma manhã, lembro-me. Ele veio até mim completamente desesperado. Ela foi interrompida por um leve acesso de tosse, e o Sr. Weston imediatamente aproveitou a oportunidade para continuar. "Você estava mencionando maio. Maio é precisamente o mês que a Sra. Churchill foi ordenada, ou se ordenou, a passar em algum lugar mais quente que Enscombe. Em resumo, a passar em Londres, de modo que teremos agradável perspectiva de visitas frequentes do Frank durante toda a primavera, exatamente a estação do ano que se deveria ter escolhido para isso, dias quase no auge da duração, clima ameno e agradável, sempre convidando a sair, e nunca quente demais para exercício. Quando ele esteve aqui antes, aproveitamos ao máximo, mas houve bastante tempo chuvoso, úmido e desanimador, sempre acontece em fevereiro, você sabe. E não conseguimos fazer metade do que planejamos. Agora será a hora. Isto será puro deleite, e eu não sei, Sra. Elton, se a incerteza de nossos encontros, a espécie de expectativa constante que haverá de sua vinda hoje ou amanhã, e a qualquer hora, não poderá ser mais propícia à felicidade do que tê-lo realmente em casa. Eu acho que sim. Eu penso que é o estado de espírito que dá mais ânimo e prazer. Espero que você goste do meu filho, mas não deve esperar um prodígio. Ele é geralmente considerado um jovem excelente, mas não espere um prodígio. A parcialidade da Sra. Weston por ele é muito grande, e como você pode imaginar, muito gratificante para mim. Ela acha que ninguém se compara a ele, e eu lhe asseguro, Sr. Weston, que tenho pouquíssimas dúvidas de que minha opinião será decididamente a favor dele. Ouvi tantos elogios ao Sr. Frank Churchill. Ao mesmo tempo, é justo observar que sou uma daquelas pessoas que sempre julgam por si mesmas e de forma alguma são guiadas de maneira cega pelos outros. Aviso-lhe que, como eu encontrar seu filho, assim o julgarei. Não sou bajulador. O Sr. Weston estava pensativo. Espero, disse ele em seguida, que não tenha sido severo com a pobre Sra. Churchill. Se ela está doente, eu ficaria triste em ser injusto com ela,
mas há alguns traços em seu caráter que tornam difícil para mim falar dela com a indulgência que eu gostaria. Você não pode estar ignorante, Sra. Elton, sobre minha ligação com a família, nem sobre o tratamento que recebi, e entre nós, toda a culpa disso deve ser atribuída a ela. Ela foi a instigadora. A mãe de Frank nunca teria sido desprezada como foi se não fosse por ela. O Sr. Churchill tem orgulho, mas seu orgulho não é nada comparado ao da esposa. O dele é um tipo calmo, indolente e cavalheiresco de orgulho que não prejudicaria ninguém, e apenas o tornaria um pouco impotente e irritante, mas o orgulho dela é arrogância e insolência, e o que menos inclina alguém a suportar. Ela não tem nenhuma aparência justa de família ou sangue. Ela não era ninguém quando ele se casou com ela, mal era filha de um cavalheiro, mas desde que se transformou em uma Churchill, ela superou todos os Churchills em afirmativas altivas e pomposas, mas em si mesma. Asseguro-lhe, ela é uma revista. Só pense, bem, isso deve ser infinitamente provocador. Eu tenho um horror absoluto de revistas. Maple Grove me causou um desgosto completo com pessoas desse tipo, pois há uma família naquela vizinhança que é um verdadeiro incômodo para meu irmão e minha irmã pelos ares que ostentam. Sua descrição da Sra. Churchill me fez logo lembrá-los. Pessoas com o sobrenome Tupman, recém-estabelecidas lá, com muitas conexões humildes, mas que se dão ares imensos, e esperam estar ao mesmo nível das famílias antigas e estabelecidas. 1 ano e meio é o máximo que eles podem ter vivido em West Hall, e ninguém sabe como conseguiram sua fortuna. Vieram de Birmingham, que você sabe, Sr. Weston, não é um lugar que prometa muito. Não se tem grandes expectativas de Birmingham. Eu sempre digo que há algo terrível no som da cidade, mas nada mais é positivamente conhecido sobre os Tupans, embora muitas coisas, asseguro, sejam suspeitas, e ainda assim, pelo jeito deles, evidentemente se consideram iguais, até mesmo ao meu irmão, Sr. Suckling, que por acaso é um dos vizinhos mais próximos deles. É infinitamente ruim, Sr. Suckling, que há 11 anos reside em Maple Grove, e cujo pai o teve antes dele. Acredito, pelo menos quase tenho certeza de que o velho Sr. Suckling havia concluído a compra antes de sua morte. Eles foram interrompidos. O chá estava sendo servido, e o Sr. Weston, tendo dito tudo o que queria, logo aproveitou a oportunidade para se afastar. Depois do chá, o Sr. e a Sra. Weston e o Sr. Elton sentaram-se com o Sr. Voldrose para jogar cartas. Os 5 restantes ficaram por conta própria, e Emma duvidava que se saíssem muito bem, pois o Sr. Knightley parecia pouco inclinado a conversar. A Sra. Elton queria atenção, que ninguém estava com disposição para dar, e ela mesma estava em um estado de espírito tão agitado que a teria feito preferir o silêncio. O Sr. John Knightley mostrou-se mais falador do que seu irmão. Ele deveria partir cedo no dia seguinte, e logo começou com: "Bem, Emma, não creio que tenha mais alguma coisa a dizer sobre os meninos, mas você tem a carta da sua irmã, e tudo está escrito lá em detalhes. Podemos ter certeza. Minha recomendação seria muito mais concisa do que a dela, e provavelmente não no mesmo espírito. Tudo o que tenho a recomendar está resumido em não os estrague e não os medicamente. Espero satisfazer vocês duas", disse Emma, "pois farei tudo ao meu alcance para fazê-los felizes, o que será suficiente para Isabela, e a felicidade deve excluir indulgência e medicamentos falsos. E se você os achar problemáticos, deve enviá-los de volta para casa. Isso é bem provável. Você acha isso? Não acha? Espero estar ciente de que eles podem ser barulhentos demais para o seu pai ou até mesmo representar algum incômodo para você, caso seus compromissos de visita continuem aumentando tanto quanto têm aumentado ultimamente. Aumentando, certamente, você deve ser sensível ao fato de que o último semestre fez uma grande diferença em seu estilo de vida. Diferença? De jeito nenhum. Eu não sou. Não há dúvida de que você está muito mais envolvido com a companhia do que costumava estar. Veja este exato momento. Aqui estou eu descendo para apenas um dia, e você está ocupado com um jantar. Quando isso aconteceu antes ou algo parecido, seu convívio com os vizinhos está aumentando, e você se mistura mais com eles. Há pouco tempo, toda carta para Isabela trazia notícias de novas diversões, jantares na casa do Sr. Collie, ou bailes na Crow. A diferença que os Randalls, somente os Randalls, fazem em suas atividades sociais é muito grande. Sim, disse seu irmão rapidamente, são os Randalls que fazem tudo isso. Muito bem, e como os Randalls, suponho, provavelmente não terão menos influência do que antes. Me parece algo possível, Emma, que Henry e John às vezes possam atrapalhar. E se atrapalharem, só peço que os envie para casa. Não, exclamou o Sr. Knightley. Isso não precisa ser a consequência. Que sejam enviados para Donwell. Certamente terei tempo livre. Por minha palavra, exclamou Emma. Você me diverte. Gostaria de saber quantos de todos os meus inúmeros compromissos acontecem sem que você participe,
e por que devo ser considerada em perigo de faltar tempo para cuidar dos meninos pequenos. Esses meus compromissos incríveis, o que eles foram? Jantar uma vez com os Colles, e ter uma festa mencionada, que nunca aconteceu. Eu posso entendê-lo acenando para o Sr. John Knightley. Sua boa sorte em encontrar tantos de seus amigos de uma vez aqui, o agrada tanto que não pode passar despercebida. Mas você, virando-se para o Sr. Knightley, que sabe como é muito raro eu ficar 2 horas longe de Hatfield, porque deveria prever uma série tão grande de dispersões para mim, não consigo imaginar. E quanto aos meus queridos meninos, devo dizer que, se a tia Emma não tem tempo para eles, não creio que eles se dariam muito melhor com o tio Knightley, que fica fora de casa cerca de 5 horas quando ela está ausente apenas uma e que, quando está em casa, está ou lendo para si mesmo ou acertando suas contas. O Sr. Knightley parecia estar tentando não sorrir, e conseguiu sem dificuldade, quando a Sra. Elton começou a conversar com ele. Volume 3º, capítulo I. Uma reflexão silenciosa e bastante breve foi suficiente para satisfazer Emma quanto à natureza de sua agitação ao ouvir essa notícia sobre Frank Churchill. Ela logo se convenceu de que não era por si mesma que se sentia apreensiva ou constrangida, era por ele. Seu apego próprio realmente havia diminuído a um quase nada, não valia a pena pensar sobre isso, mas se ele, que indubitavelmente sempre fora muito mais apaixonado dos dois, retornasse com o mesmo calor de sentimentos com que partiu, seria muito angustiante. Se uma separação de 2 meses não o tivesse esfriado, haveria perigos e problemas à sua frente. Cautela para ele e para si mesma seria necessária. Ela não queria que seus próprios sentimentos se envolvessem vivamente, e seria seu dever evitar qualquer incentivo aos dele. Ela desejava poder impedi-lo de fazer uma declaração absoluta. Isso seria uma conclusão tão dolorosa de seu atual relacionamento, e, ainda assim, ela não podia deixar de antecipar algo decisivo. Sentia como se a primavera não passasse sem trazer uma crise, um acontecimento, algo que alterasse seu estado presente de composição e tranquilidade. Não demorou muito, embora tenha sido um pouco mais do que o Sr. Weston previra, até que ela teve o poder de formar alguma opinião sobre os sentimentos de Frank Churchill. A família Enscombe não veio para a cidade tão cedo quanto se imaginava, mas ele esteve em Bury muito logo depois. Ele desceu a cavalo por algumas horas, ainda não podia fazer mais, mas como vinha de Randalls diretamente para Hatfield, ela pôde então exercer toda a sua rápida observação, rapidamente, determinar como ele era influenciado e como ela devia agir. Eles se encontraram com a máxima cordialidade. Não havia dúvida do grande prazer que ele sentia em vê-la, mas ela teve uma dúvida quase imediata sobre se ele ainda se importava com ela como antes, se sentia a mesma ternura na mesma intensidade. Ela o observava atentamente. Era claro que ele estava menos apaixonado do que antes. A ausência, juntamente com a convicção provavelmente da indiferença dela, havia produzido esse efeito muito natural e muito desejável. Ele estava de bom humor, tão pronto para conversar e rir como sempre, e parecia encantado em falar sobre sua visita anterior e relembrar antigas histórias. E não estava sem agitação. Não era em sua calma que ela lia sua indiferença relativa. Ele não estava calmo, seu ânimo estava evidentemente agitado. Havia inquietação nele. Tão animado quanto era, parecia uma animação que não o satisfazia, mas o que decidiu sua convicção sobre o assunto foi o fato de ele ter ficado apenas 15 minutos e se apressado para fazer outras visitas em Newbury. Ele tinha visto um grupo de velhos conhecidos na rua enquanto passava. Ele não parou. Não pararia por mais de uma palavra, mas teve a vaidade de pensar que eles ficariam desapontados se ele não chamasse, e por mais que desejasse ficar mais tempo em Hatfield, devia se apressar. Ela não tinha dúvidas de que ele estava menos apaixonado, mas nem seu espírito agitado nem sua pressa em ir embora pareciam uma cura perfeita, e ela estava inclinada a pensar que isso implicava um medo do retorno de seu poder, e uma resolução discreta de não se expor com ela por muito tempo. Esta foi a única visita de Frank Churchill no decorrer de 10 dias. Ele frequentemente esperava, tinha intenção de vir, mas sempre era impedido. Sua tia não suportava que ele a deixasse. Essa era sua própria versão na casa de Randall. Se ele fosse totalmente sincero, se realmente tentasse vir, era de se inferir que a mudança da Sra. Churchill para Londres não tinha sido útil para a parte teimosa ou nervosa de seu transtorno. Que ela estava realmente doente era muito certo. Ele havia declarado estar convencido disso. Em Randall, embora muito pudesse ser imaginação, ele não podia duvidar, ao olhar para trás, de que ela estava em um estado de saúde mais frágil do que há meio ano. Ele não acreditava que isso procedesse de algo que o cuidado e a medicina não pudessem remover, ou pelo menos que ela não pudesse ter muitos anos de vida pela frente, mas ele não conseguia ser convencido, por todas as dúvidas de seu pai, a dizer que suas queixas eram meramente imaginárias,
ou que ela estava tão forte como sempre. Logo ficou claro que Londres não era o lugar para ela. Ela não conseguia suportar o barulho. Seus nervos estavam em contínua irritação e sofrimento, e ao fim de 10 dias, a carta de seu sobrinho para Randalls comunicava uma mudança de plano. Eles iam se mudar imediatamente para Richmond. A senhora Churchill havia sido recomendada aos cuidados médicos de uma pessoa eminente lá, e além disso tinha uma preferência pelo lugar. Uma casa mobiliada em um local favorito foi reservada, e muito benefício era esperado com a mudança. Emma ouviu dizer que Frank escrevia com o mais alto entusiasmo sobre esse arranjo, e parecia apreciar plenamente a bênção de ter à sua frente 2 meses de vizinhança tão próxima com muitos amigos queridos, pois a casa estava alugada para maio e junho. Disseram-lhe que agora ele escrevia com a maior confiança de estar frequentemente com eles, quase tão frequentemente quanto poderia desejar. Emma viu como o Sr. Weston compreendia essas perspectivas alegres. Ele a considerava a fonte de toda a felicidade que elas ofereciam. Ela esperava que não fosse assim. 2 meses deveriam provar isso. A própria felicidade do Sr. Weston era indiscutível. Ele estava bastante encantado. Era exatamente a circunstância que ele poderia ter desejado. Agora, ter Frank realmente em seu bairro. O que seriam 9 milhas para um jovem? 1 hora de viagem. Ele estaria sempre vindo. A diferença nesse aspecto entre Richmond e Londres era suficiente para fazer toda a diferença entre vê-lo sempre e nunca vê-lo. 16 milhas, na verdade. 18 devem ser 18 completas até Manchester Street era um obstáculo sério. Se ele alguma vez conseguisse se afastar, o dia seria gasto indo e voltando. Não havia conforto em tê-lo em Londres. Ele poderia muito bem estar em Scombe, mas Richmond era a distância ideal para uma comunicação fácil. Melhor do que estar mais perto. Uma coisa boa foi imediatamente tornada certa por essa mudança: o baile no Crown. Não havia sido esquecido antes, mas logo se reconheceu que era inútil tentar marcar um dia. Agora, no entanto, ele seria absolutamente realizado. Todos os preparativos foram retomados e, pouco depois de os Churchill se mudarem para Richmond, algumas linhas de Frank, dizendo que sua tia já se sentia muito melhor com a mudança e que não tinha dúvida de poder encontrá-los por 24 horas em qualquer momento, os levaram a marcar o dia o mais cedo possível. O baile do Sr. Weston seria algo de verdade. Apenas alguns amanhãs separavam os jovens de Guguri da felicidade. O Sr. Voldels estava resignado. A época do ano amenizava o mal para ele. Maio era melhor para tudo do que fevereiro. A Sra. Bates estava comprometida a passar a noite em Hatfield. James já tinha sido avisado, e ele esperava com esperança que nem o querido Henrizinho nem o querido Johncinho tivessem qualquer problema, enquanto a querida Emma estivesse fora. Capítulo 2. Nenhum infortúnio ocorreu, novamente, para impedir o baile. O dia se aproximou, o dia chegou, e depois de uma manhã de certa vigilância ansiosa, Frank Churchill, com toda a certeza de si mesmo, chegou a Randalls antes do jantar, e tudo estava seguro. Ainda não havia havido um segundo encontro entre ele e Emma. O quarto no Crown seria testemunha disso, mas seria melhor do que um encontro comum em meio à multidão. O Sr. Weston havia sido tão insistente em suas súplicas para que ela chegasse lá o mais rápido possível após eles, com o objetivo de obter sua opinião sobre a adequação e o conforto dos quartos antes da chegada de qualquer outra pessoa, que ela não pôde recusar, e portanto deveria passar algum tempo tranquilo na companhia do jovem. Ela levaria a Harriet, e eles foram ao Crown em boa hora, o grupo dos Randalls apenas um pouco à frente deles. Frank Churchill parecia estar atento, e embora não falasse muito, seus olhos revelavam que ele pretendia ter uma noite encantadora. Todos caminharam juntos, para ver se tudo estava como deveria, e em poucos minutos foram alcançados pelo conteúdo de outra carruagem, cujo som Emma, a princípio, não pôde ouvir sem grande surpresa. Tão cedo, de forma tão irrazoável, ela ia exclamar, mas logo percebeu que era uma família de velhos amigos, que vinham, como ela, por desejo particular, para ajudar o julgamento do Sr. Weston, e eles eram seguidos tão de perto por outra carruagem de primos, que haviam sido instados a vir cedo com igual zelo distinto, na mesma missão, que parecia como se metade da companhia pudesse logo se reunir para o propósito de uma inspeção preparatória. Emma percebeu que seu gosto não era o único gosto de que o Sr. Weston dependia, e sentiu que ser a favorita e íntima de um homem que tinha tantos íntimos e confidentes não era a primeira distinção na escala da vaidade. Ela gostava de seus modos abertos, mas um pouco menos de franqueza teria feito dele um caráter mais elevado. Benevolência geral, mas não amizade geral, fazia um homem ser o que ele deveria ser. Ela conseguia imaginar tal homem. Todo o grupo caminhava, olhava e elogiava novamente, e então, não tendo mais o que fazer, formava uma espécie de semicírculo ao redor do fogo, para observar de suas várias maneiras, até que surgissem outros assuntos, que, embora em maio,
Uma lareira à noite ainda era muito agradável. Emma descobriu que não era culpa do Sr. Weston que o número de conselheiros privados ainda não fosse maior. Eles haviam parado na porta da Sra. Bates para oferecer o uso de sua carruagem, mas a tia e a sobrinha seriam trazidas pelos Eltons. Frank estava ao lado dela, mas não de forma firme. Havia uma inquietação que mostrava uma mente não tranquila. Ele olhava ao redor, ia até a porta, ficava atento ao som de outras carruagens impaciente para começar, ou com medo de estar sempre perto dela. A Sra. Elton foi mencionada. Acho que ela deve chegar em breve, disse ele. Tenho muita curiosidade de conhecer a Sra. Elton. Ouvi falar tanto dela. Não deve demorar, acho, para que ela venha. O som de uma carruagem foi ouvido. Ele se mexeu imediatamente, mas, ao voltar, disse: estou esquecendo que não a conheço. Nunca vi nem o senhor nem a Sra. Elton. Não tenho nenhum direito de me adiantar. O senhor e a Sra. Elton apareceram, e todos os sorrisos e formalidades se sucederam. Mas a senhorita Bates e a senhorita Fairfax, disse o Sr. Weston, olhando ao redor. Achávamos que vocês iam trazê-las. O equívoco havia sido pequeno. A carruagem foi enviada agora para buscá-las. Emma estava ansiosa para saber qual seria a primeira opinião de Frank sobre a Sra. Elton. Como ele reagiria à elegância estudada de seu traje e aos seus sorrisos de graça. Ele imediatamente se preparou para formar uma opinião, dando a ela uma atenção muito adequada, depois que a apresentação se completou. Em alguns minutos a carruagem voltou. Alguém falou sobre chuva. Vou ver se há guarda-chuvas, senhor, disse Frank a seu pai. A senhorita Bates não deve ser esquecida. E lá foi ele. O Sr. Weston estava seguindo, mas a Sra. Elton o deteve, para agradá-lo com sua opinião sobre o filho dele. E ela começou de forma tão animada que o jovem, embora de forma alguma estivesse se movendo devagar, mal conseguia ficar fora de alcance da audição. Um jovem realmente muito interessante, de fato, Sr. Weston. Você sabe que eu honestamente lhe disse que formaria minha própria opinião, e fico feliz em dizer que estou extremamente satisfeita com ele. Pode acreditar em mim. Eu nunca faço elogios à toa. Acho um jovem muito bonito, e seus modos são exatamente do jeito que gosto, e aprovo tão verdadeiramente um cavalheiro, sem o menor traço de presunção ou afetação. Você deve saber que tem um enorme desagrado por afetações, quase um horror por elas. Nunca foram toleradas em Maple Grove. Nem o Sr. Sucre nem eu jamais tivemos paciência com elas, e às vezes costumávamos dizer coisas bem cortantes. Celina, que amável quase ao ponto de falhar em certas coisas, lidava bem melhor com elas. Enquanto ela falava sobre seu filho, a atenção do Sr. Weston estava totalmente concentrada, mas quando ela chegou a Maple Grove, ele pôde se lembrar de que havia senhoras chegando para serem atendidas, e com sorrisos felizes, precisava ir embora às pressas. A Sra. Elton se voltou para a Sra. Weston. Não tenho dúvida de que é nossa carruagem com a senhorita Bates e Jane. Nosso cocheiro e os cavalos são extremamente rápidos. Acredito que dirigimos mais rápido do que qualquer pessoa. Que prazer é enviar sua carruagem por um amigo. Ouvi dizer que a senhora foi tão gentil em oferecer, mas da próxima vez será totalmente desnecessário. Pode ter certeza de que sempre cuidarei delas. Miss Bates e Miss Fairfax, escoltadas pelos dois cavalheiros, entraram na sala, e a Sra. Elton parecia achar que era seu dever, tanto quanto da Sra. Weston, recebê-las. Seus gestos e movimentos poderiam ser compreendidos por qualquer um que observasse, como Emma, mas suas palavras, as palavras de todos, logo se perderam sob o fluxo incessante de Miss Bates, que entrou falando, e não terminou seu discurso muitos minutos depois de ser admitida no círculo junto ao fogo. Quando a porta se abriu, ela foi ouvida. Tão gentil da sua parte, nenhuma chuva, nada a significar, não me importo comigo mesma. Sapatos bem grossos. E Jane declara bem, assim que entrou pela porta, bem, isto é realmente brilhante, isto é admirável. Excelente engenhosidade, juro, nada em falta. Não poderia ter imaginado. Tão bem iluminado, Jane, olha, você já viu algo assim? Oh, Sr. Weston, você realmente deve ter tido a lâmpada de Aladim. A boa senhora, Stokes não reconhecerá seu próprio quarto novamente. Eu a vi ao entrar. Ela estava parada na entrada. Oh, senhora Stokes, disse eu, mas não tive tempo para mais. Agora ela foi recebida pela Sra. Weston. Muito bem, obrigada, senhora. Espero que esteja em perfeita saúde. Fico muito feliz em saber, tão preocupada que você possa estar com dor de cabeça, vendo você passar tão frequentemente, e sabendo o quanto de trabalho você deve ter. Fiquei muito feliz em ouvir isso, de fato. Ah, querida Sra. Elton, muito obrigada pelo coche, horário excelente. Jane e eu estamos prontas. Não fizeram os cavalos esperarem um instante. Coche muito confortável, e tenho certeza de que nossos agradecimentos também são devidos a você, Sra. Weston.
Foi isso. A senhora Elton gentilmente enviou uma nota para Jane. Ou estaremos, mais 2 ofertas dessas em um só dia. Nunca houve vizinhos assim. Eu disse à minha mãe. Sinceramente, senhora. Obrigada. Minha mãe está muito bem. Foi à casa do Sr. Woodhouse. Fiz questão de que levasse seu chale, pois as noites não estão quentes. Seu grande chale novo, presente de casamento da senhora Dixon. Tão gentil da parte dela pensar na minha mãe. Comprado em Weymouth. Você sabe, escolha do Sr. Dixon. Havia 3 outros. Diz Jane. Sobre os quais hesitaram por algum tempo. O coronel Campbell preferia bastante um oliva. Minha querida Jane. Tem certeza de que não se molhou os pés? Foram apenas 1 ou 2 gotas. Mas estou tão preocupada. Mas o Sr. Frank Chat foi tão extremamente